E chega de confusão, é hoje que você vai aprender nos mínimos detalhes como montar suas operações de opções utilizando o Profit. Então já deixa aquele like e bora para a vinheta. Sempre é uma confusão quando nós falamos em utilizar roteador de ordens, seja ele o PNT, FlexScan ou Profit. E hoje a gente vai desmistificar isso aqui mostrando nos mínimos detalhes como você pode montar suas operações utilizando um dos queridinhos do mercado financeiro, que nesse caso vai ser o Profit Pro. Esse vídeo aqui veio através de pedidos que foram deixados nos comentários do nosso último vídeo demonstrando como você isentar o Profit Pro. Inclusive, se você não assistiu, eu vou deixar nos cards aqui em cima, assista que é bem interessante a forma de você isentar a plataforma, não ficar pagando taxa de plataforma e ainda assim utilizar ela nas suas operações. Inclusive, se tiver algum conteúdo bacana que você queira assistir aqui no canal, deixa nos comentários. Quem sabe não rola um conteúdo bem bacana e tira a sua dúvida de mais pessoas que operam no nosso mercado. E antes de mais nada, por que utilizar um roteador de ordens? O que me levaria a fazer isso? Todo aquele transtorno de configurar o robô não é. Na verdade, transtorno é se você não utilizar ele. Imagina uma estrutura simples, uma trava de alta com call. É humanamente impossível eu executar mais de uma ordem ao mesmo tempo. Uma trava, eu compro uma call e vendo uma outra call de strike acima. Aí imagina que eu vou montar no home broker, vou montar na mão essa posição. Aí eu comprei a call. Antes de eu vender a call de strike acima, o mercado mexeu, veio contra a minha posição. Agora o preço que eu tinha determinado que eu ia pagar na estrutura ficou maior. Ou eu vou ficar despernado, ou eu comprei só a seco a call e paguei mais caro. Vai desestruturar toda a minha posição, todo o meu planejamento, toda a minha análise. Já o robô não, o roteador vem para isso. Ele consegue executar as ordens praticamente ao mesmo tempo, então a chance dele pegar um preço favorável a mim é muito maior. Ele pode errar, mas tenha certeza que você vai errar muito antes dele. E a chance de você errar na operação vai ser muito menor depois de assistir esse vídeo, meu amigo. Então, se você ainda não é inscrito no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho, deixar aquele like, porque tenha certeza que vai vir conteúdo de qualidade. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade no Telegram, a maior e melhor comunidade do mercado de opções brasileiro, acesse o link na descrição, é totalmente gratuito e você não sabe o que está perdendo. Tá, mas sem enrolação, eu vou te apresentar agora as principais ferramentas no Profit para que você possa montar as suas operações em opções. Com o Profit aberto, como eu vou operar opções? Bom, é muito fácil. No canto superior esquerdo da tela, eu vou clicar na aba Opções e eu vou ter várias possibilidades aqui. Estratégia de opções, que é a que eu vou mais utilizar para operar efetivamente. Acompanhamento de opções, que eu vou conseguir verificar as ordens que eu já executei, ou as que estão executando, as que estão abertas ainda. E aqui são ferramentas para análise. Estratégia de opções e acompanhamento de opções eu vou detalhar um pouco mais à frente. Antes disso, eu vou mostrar as outras ferramentas para que a gente tenha um conhecimento mais completo sobre a plataforma. Primeiro, eu vou mostrar o screening de opções. E para que o screening de opções serve? Para eu filtrar, para eu verificar informações relevantes para as minhas operações ou buscar possibilidades. Como assim buscar possibilidades? Se eu deixar no padrão aqui e clicar aplicar, ele vai mostrar todos os strikes de opções do ativo que eu estou operando aqui. Eu posso verificar teta, delta, gama. O pessoal do Black & Scholes ali usa bastante essas informações. E outra coisa legal que eu posso fazer aqui é criar um filtro para aparecer só o que eu quero. Como assim só o que eu quero? Eu posso clicar nesse botãozinho aqui e definir um filtro. Eu clico no botão de mais, nomeio esse filtro aqui com algo que fique bem fácil de lembrar depois, vou botar filtro exemplo. Dou um OK. E aqui estão as informações que eu quero enxergar. Digamos que eu queira ver somente as opções que estão com strike no mínimo a 1% de distância do ativo e no máximo aqui 5% de distância do ativo. Eu não quero ver opções que estão fora do dinheiro. Eu vou desmarcar o delta aqui, vou dar um OK e ele já vai salvar esse filtro. Nota que ele já veio automaticamente para cá. Se ele não vier, eu posso selecionar. Dou um aplicar e ele vai aparecer somente os strikes que estão até 5% de distância do ativo. Eu posso efetuar operações também através dessa tela, então é bem bacana, serve de estudo, é bem fácil para eu acompanhar. Outra possibilidade é a biblioteca de opções. Para quem está aprendendo, isso aqui é fantástico.
As operações mais básicas, ele consta que ele tem uma lista de operações onde eu vejo detalhadamente de como funciona essa operação, perda máxima, lucro máximo, vejo o gráfico de payoff, vejo exemplos da posição, que é bem bacana, vale muito a pena eu verificar como isso funciona, principalmente se eu estou aprendendo. E aqui, para as operações mais básicas, isso aqui vai ajudar pra caramba, então vale a pena dar uma conferida. Outra ferramenta é o gráfico de estratégias. Aqui você coloca as suas opções, coloca uma estrutura e ele vai mostrar o gráfico de payoff dessa estrutura aqui. Confesso que as últimas vezes que eu vi, ele não estava funcionando muito bem, tá, pessoal? Outra possibilidade aqui é a calculadora de Black-Scholes, para eu tentar estimar ali o preço justo da opção, inserindo ali o strike, o vencimento, a volatilidade, taxa de juros. Para quem também usa bastante o Black-Scholes, isso aqui é extremamente útil, né? Passando disso, nós temos aqui as grades. Eu posso colocar a grade de opções de compra, onde vão aparecer só as calls do ativo que eu estou operando, e posso colocar também a grade das opções de venda, que vai aparecer só as put. Normalmente, a gente já vai direto na estratégia de opções, que vocês vão ver que já tem as duas opções lá listadas. Agora vamos para a cereja do bolo, a aba Estratégia de Opções. Essa aba aqui, quando eu abro ela, já aparece do ativo que eu estou operando. Se eu quiser operar outro ativo, eu posso selecionar aqui, colocar o nome do ativo e operar ali. Aqui eu vou mostrar em Petrobras. Quando eu abro essa aba, já aparecem todos os strikes das opções que eu estou operando. Às vezes ela vem por padrão, sei lá, 20 strikes. Aí eu vou ter somente os 20 strikes mais próximos. Eu gosto de deixar todos para que eu possa ver todas as possibilidades para minhas estratégias. Se eu rolar para baixo essa aba, eu vou ver que tem vários vencimentos. É só eu selecionar o vencimento que eu quero e montar minhas operações. No canto esquerdo, eu tenho as opções de compra, as calls, onde eu posso comprar ou eu posso vender. Aqui ela sinaliza também se é americana, europeia. Se eu clicar com o botão direito do mouse nela, eu posso colocar aqui em livro de ofertas e verificar ali os livros de ofertas para esse strike de opção. Agora o book está vazio porque a gente está fora do horário do mercado, ele fica todo desconfigurado. Mas é uma possibilidade aqui para eu verificar as minhas operações. No centro da tela, eu tenho o strike das opções que eu posso negociar. No lado direito, eu tenho as put, eu posso comprar aqui, vender put e ir montando a minha estratégia. Ah, poxa, selecionei errado. Eu posso simplesmente arrastar que ele já vai mudar o strike. E o legal também é que aqui embaixo eu consigo fazer essas mesmas mudanças, mudando o strike, mudando a quantidade de opções que eu selecionei. Por padrão, quando eu clicar, ele vai pegar o lote mínimo, que são 100 opções. Aqui ele vai aumentar a distância de strikes que eu selecionei na operação, ou mudar o vencimento, se porventura eu quiser mudar. Aqui ele não vai deixar porque eu estou em mais de uma perna ali. Mas é bem bacana, então fica bem de exemplo. Se eu quiser inserir manualmente as opções aqui, eu posso simplesmente selecionar aqui, botar um strike, que eu já sei o código, né? E montar a operação manualmente aqui embaixo. Outra coisa legal é que, por exemplo, se eu peguei a opção e selecionei comprado, mas opa, me enganei, era vendida. É só eu clicar aqui e mudar para venda, que ele já vai alterar automaticamente. Outra possibilidade também é que eu selecione já estratégias pré-programadas e ele vai procurar ela para mim. Digamos que eu queira uma trava de alta com call aqui. É só eu selecionar, colocar criar e ele já vai automaticamente selecionar uma para mim aqui no vencimento mais próximo. Se eu não quiser, eu posso mudar os strikes aqui e adequar conforme fica interessante para a minha posição. Se eu quiser tirar aqui e começar a estrutura do zero, é só eu clicar no xizinho aqui que ele vai eliminar as opções que eu já selecionei. Uma coisa que é muito importante, que eu necessito entender quando eu vou montar minhas estruturas de opções, é a boleta de ordens. Como utilizar a boleta de ordens aqui. Eu vou colocar essa travinha que ele sugere. Nota que ela fica toda desconfigurada porque o mercado está fechado, tá, pessoal? Aqui no canto direito da boleta, eu vou verificar as configurações, o resumo da minha ordem. Como assim? Eu posso escolher primeiro a validade da ordem, se vai ser uma ordem válida para hoje. Então, se eu colocar essa ordem válida para hoje, ela vai tentar executar até o final do pregão. Chegou o final do pregão, não executou, ele cancela a ordem e acabou, eu tenho que enviar amanhã novamente. Se eu colocar essa ordem até, eu vou determinar uma data, até aquela data ela fica tentando executar. Chegou lá naquela data, se ela não executou, cancela a ordem.
Ou eu posso colocar também aqui tudo ou nada, ou executa ou cancela, ou eu posso colocar até cancelar. Então daí não tem uma data determinada, eu deixo a ordem ali, enquanto eu não cancelar essa ordem, ela fica disponível aqui. Confesso que eu gosto de deixar hoje no máximo, porque eu gosto de fazer minhas operações, montar elas e ficar na tela enquanto executa. Eu não gosto de deixar ele pendurado, porque pode acontecer algum erro, alguma coisa e ficar despernado na minha estrutura. Outro detalhe importante é que se eu colocar aqui um valor negativo é débito, diferente lá do PNT, quando eu coloco negativo é crédito e positivo é débito, aqui não. Se for negativo é débito e se for positivo é crédito. Então aqui 0,49 centavos. Eu estou pagando 49 centavos. Se eu colocasse, por exemplo, 10 centavos, é crédito de 10 centavos. Claro que tem que ver o que a estrutura permite, mas eu tenho que ter esse cuidado. Outro ponto importante, ele vai aparecer aqui em cima qual o custo a mercado. Nunca coloquem o custo a mercado. Se for uma operação que eu vou entrar pagando, por exemplo, está 49 centavos ali. Eu vou colocar ali 43 centavos, pagando 43 centavos, e vou editando depois a ordem, aumentando centavo a centavo até pegar. Eu nunca vou colocar exatamente o valor que está a mercado, porque sempre tem ordens ocultas, eu sempre consigo pegar melhor aquela ordem do que está a mercado, tá? Outra coisa interessante, esse aqui, corrigir encilhamento a mercado. Tem muita gente que desmarca isso aqui, mas isso é muito da preferência de cada operador, só que é o seguinte, se é uma operação com mais pernas, como esse exemplo que a gente está mostrando aqui, eu compro uma opção e eu vendo outra opção. E porventura o robô teve um atraso, alguma coisa aconteceu, mudou o preço rapidamente e ele executou uma opção somente e a outra não. O que ele vai fazer? Ele vai ao mercado no valor que tiver e vai executar outra perna. Isso não é normal, eventualmente pode acontecer, mas não é normal. E por que ele faz isso? Para sua segurança, para você não ficar despernado na operação. Imagina que eu quero fazer uma operação a borboleta e ele vendeu mais opções do que comprou. Isso pode ser um problema, vai dar chamada de margem, eu posso ter um risco que eu não tinha calculado, então ele faz isso automaticamente. Por isso eu deixo marcada essa opção. Mas tem gente que prefere corrigir manualmente e está tudo certo, depende do operador. Outro ponto muito importante da boleta é que se eu for executar ela por padrão, ela vai vir nessa configuração, essa aqui é a configuração básica, onde se no mercado o preço que eu coloquei lá para executar a ordem, se ele aparecer, ok, executa, se não aparecer, ele fica guardando. Quando a gente vai montar uma operação mais estruturada, eventualmente a gente tem que apregoar, a gente tem que deixar pescando ali a opção para ver se a gente consegue um valor ideal, um valor de montagem ideal. Principalmente quando as opções estão nessa situação aqui, ó, onde eu não tenho book ou eu tenho spread muito largo aqui. Deixa eu ver um exemplo de spread largo. Porque agora o mercado está fechado, não vai aparecer. Mas, por exemplo, ó, aqui eu tenho só opções na venda e não tenho na compra. Se eu quero comprar uma opção dessa, eu tenho que apregoar, eu tenho que testar. Se eu colocar uma estrutura com robô assim, ele não vai conseguir, porque ele não vai encontrar parâmetros para entrar na operação. Então, o que eu faço? Eu tenho que apregoar. Eu vou ter que modificar o tipo de ordem. E como eu modifico? Aqui nesse campo, tipo de operação. Se eu deixar assim como está, ele vai automaticamente selecionar custo da operação, que é o padrão mais básico ali para operações mais básicas. E se eu mudar esse campo para limite mercado, eu praticamente vou estar executando perna por perna. Não é o ideal quando a gente faz operações estruturadas. O ideal quando a gente faz operações estruturadas é o tipo de operação avançado. Aqui sim, eu vou ter a configuração ideal, que eu tenha controle para montar a posição. Às vezes, quando a gente seleciona essa boleta, vem desconfigurado aqui. Mas para acertar ali o nome, certinho as janelas, é só fechar a aba e abrir novamente, que ele já configura automaticamente, né? E o que está dizendo aqui? Aqui são a quantidade de opções que eu vou negociar em cada ponta, e aqui que está o segredo do negócio. Qual o mínimo que eu quero apregoar e qual o máximo que eu aceito? Normalmente, eu executo o lote mínimo. Vou fazer 1 quilo dessa trava doida aqui que ele sugeriu. Eu coloco apregoando mínimo 100, máximo 100, para ele executar em partes. Isso diminui a chance de eu ficar despernado. E aqui nesse ponto aqui, eu vou dizer quem vai pescar. Como assim quem vai pescar? Se eu colocar apregoar livre, eu deixo o robô apregoar da forma que ele quiser. Se eu colocar escondido, teoricamente ele vai colocar a ordem escondida ali, uma ordem oculta para ninguém ficar enxergando a minha ordem. Teoricamente por quê? Porque às vezes nem é isso que ele vai fazer, dependendo da situação ele vai deixar a ordem exposta mesmo ali. Primeiro preço. Bom, se a gente for verificar o book de uma opção, de um ativo, qualquer que seja, nós temos aqui
o primeiro preço, o segundo preço, aí depois terceiro preço, quarto preço, quinto preço aqui quando o book está completo. Aqui eu estou dizendo, quando você for apregoar, apregoa no primeiro preço. Se não der configuração, se o preço não fechar no primeiro preço, não apregoa. Ou eu posso configurar, eu quero que apregoe no segundo preço, ou no terceiro, até o quinto preço. Para que serve isso? Quando eu for apregoar, se eu botar num preço mais abaixo, pode ser que venha algum player e venha lambendo o preço, ele venha varrendo todos os preços ali e pegue a minha ordem do jeito favorável para mim. Quando eu não posso fazer isso, quando eu vou apregoar as duas, não vale a pena. A gente apregoa por padrão, o ideal é você colocar uma opção somente apregoando e a outra você colocar não. O que quer dizer não? É efetivamente para não apregoar. Ele só vai executar quando essa primeira que está apregoando executar. Isso torna mais segura a operação. E qual eu seleciono para apregoar? Quando eu abrir um book e tiver uma distância grande aqui entre as vendas e as compras, agora aqui está apagado, mas se tivesse aqui, por exemplo, uma compra lá, sei lá, o player está querendo comprar aqui a 40 centavos. Quer comprar 40 centavos e tem um player querendo vender 52. Tem uma distância de 12 centavos, um spread de 12 centavos. Aí eu vou apregoar essa opção aqui. Eu vou colocar apregoando. Se a outra tiver com um book melhor. E quando está diferença de 1 centavo, 2 centavos, aí eu coloco não no apregoar. Então eu vou apregoar sempre onde há menor liquidez, sempre onde há maior spread. E se as duas tiverem um spread ok, eu posso apregoar somente uma. Se fosse uma trava, por exemplo, qual que eu apregoaria se as duas têm um bom preço ali, se as duas têm um spread curto? Eu vou apregoar a compra, né? Que é a parte que segura, a parte que cobre minha estrutura. Então, basicamente, é isso que a gente faz. Então, apregoar, o ideal é que você coloque ali livre na opção que tem boa liquidez e não na outra. E se for de várias pernas, eu vou apregoar somente a que tem menor liquidez. Regra do jogo, a que tem menor liquidez. Assim você evita de ficar despernado na operação. Existem casos que eu apregoo mais de uma perna, são bem esporádicos e nesse caso eu prefiro apregoar com o primeiro preço somente. E outra coisa, se o seu lote for muito grande, eu vou botar, sei lá, 100 quilos de opções aqui, não vale a pena você ficar colocando para apregoar lá no quinto preço, porque vai ficar emitindo ordem pra caramba, a bolsa pode entender que você está manipulando o mercado e vai cobrar até uma multa de você. Então coloca apregoar do primeiro, segundo, terceiro preço. Claro que eu estou falando de lote grande pra caramba, se for um lote normal, sei lá, 1, 2, 10 quilos, não vai fazer muita diferença. Lembrando, eu vou apregoar somente a que tem menor liquidez, e a outra eu vou colocar não apregoar, ou as outras eu vou colocar não apregoar. Dito isso da nossa boleta de ordens aqui, que é muito importante, eu passo a mostrar o quê? Quando eu monto uma estrutura aqui, eu posso ver o gráfico de payoff da estrutura, é bem bacana para eu ver como é o comportamento dela, no vencimento, como vai ser, onde eu perco, onde eu tenho prejuízo, onde eu tenho lucro, é bem bacana. Eu posso ver o gráfico de volatilidade das opções, desde os strikes mais fora do dinheiro para os strikes mais dentro do dinheiro. Eu posso acompanhar minhas operações, depois eu vou mostrar para vocês como funciona isso. E eu posso ver o screening lá, que é onde eu tenho meus filtros, né? Então aqui eu consigo acompanhar praticamente todos os pontos importantes. Quando eu estou nessa situação aqui, se eu quiser executar minha ordem, vai aparecer uma confirmação ali, e aí eu vou colocar minha senha aqui, e ele vai montar a estratégia. Quando ele montou a estratégia, automaticamente ele vem para este campo aqui. Eu estou montando o simulador, que eu não sou maluco nem nada, né? Não avaliei nada. Então ele vem aqui. Enquanto ele está aguardando ou executando, vai ficar aqui a estratégia. Depois que ela for finalizada, ela vai aparecer na cor azul. Eu vou mostrar para vocês umas que eu fiz hoje aqui no simulador, só para mostrar depois no nosso vídeo. Outra coisa, quando eu montar a estratégia, poxa, não pegou no preço que eu quero editar a ordem. Não caiam no erro de editar na boleta aqui embaixo. Inclusive, quando a estratégia vem para execução, que ela está aqui no meu acompanhamento, eu sugiro que você feche a boleta, porque se você enviar de novo aqui, vai acontecer isso aqui, ó. Ele vai enviar uma nova ordem. Então você está montando duas operações. Isso não é legal. E como eu posso cancelar uma ordem? Eu venho nesses 3 pontinhos aqui e boto cancelar. Show de bola, aqui ele vai cancelar minha ordem. Então, quando montou e veio para a parte de acompanhamento para ver a sua estratégia, fecha essa aba aqui para não ter problema. Tá, Nobre, mas eu quero editar a estratégia. O alvo está 49 centavos e o preço não está favorável, eu quero ir editando. Como eu faço? Eu venho nessa engrenagemzinha, clico e altero meu preço aqui, ou os parâmetros que eu desejo alterar para pegar minha ordem, ajustar preço e tal. Quero dar um tempo, não vou conseguir acompanhar na tela, eu prefiro ficar na tela quando eu estou
montando minhas estruturas e eu aconselho que vocês façam o mesmo. Pô, vou sair da tela, não vou conseguir acompanhar. Dou um pause na estratégia aqui, ele vai pausar. Quando eu voltar, eu posso dar continuidade à execução da minha ordem. Então, é assim que a gente executa. Após a ordem ser executada, ela vem para esse campo aqui. Aqui é onde vai mostrar as posições que você tem. Como assim? Vamos dar um exemplo aqui, mostrando algumas posições simuladas que eu fiz de vale hoje, para mostrar para vocês. Ó. Aqui ele vai mostrar as estratégias que estão executando ou já foram executadas. Nota que essa daqui foi finalizada. Então, já foi executada a estratégia. E depois que eu finalizo a estratégia, ela vem para cá para eu acompanhar o desenrolar da situação. Então, aqui eu vou ver se ela está dando lucro. Então, o resultado aberto, quer dizer que ela está dando prejuízo nesse momento. E nota que aqui eu montei duas operações distintas. Por quê? Quando eu montar uma estrutura, essa primeira aqui é uma sigo e essa aqui é uma trava. Eu posso personalizar aqui para eu acompanhar. No Profit Pro, você consegue colocar no máximo 4 pernas aqui. Mas se eu quiser mudar, por exemplo, eu clico no botão direito, boto renomear estratégia e posso botar aqui, sigo, para acompanhar a estratégia. Então, ele vai botar aqui, personalizou. Ah, e se porventura a estratégia tivesse assim, ó, desagrupada, ela está toda bagunçada, o que eu posso fazer? Eu posso clicar com o botão direito, botar agrupar e selecionar quais opções que fazem parte dessa estratégia aqui. Posso colocar o nome dela e deixá-la agora aqui para eu acompanhar como foi o desenrolar da estratégia. Um conselho também é que você controle as estratégias numa planilha, no caderno, em alguma coisa fora da plataforma também, porque a plataforma pode falhar. Então, é bem interessante que eu esteja acompanhando. Outra coisa legal aqui na aba Estratégias é que ao clicar na estratégia e colocar aqui análise de estratégia, eu consigo enxergar o payoff da estrutura, o meu lucro máximo, o prejuízo máximo, o resultado aberto nesse momento, o percentual aberto, resultado do dia que percentual, né? O POP, que é a probabilidade de lucro dessa estrutura, então ela tem aqui teoricamente 58% de chance de vencer. O break-even, que é a partir de onde nessa estratégia eu começo a tomar prejuízo nela, né? Então, nota que nesse exemplo aqui, eu estou com uma put vendida lá no strike 61,33. Como essa posição foi montada recebendo um pouquinho, o break-even fica mais abaixo ainda. Então, aqui a partir de 61,24, a gente tem prejuízo nessa posição. Então, basicamente, o que a gente vai utilizar efetivamente para operar? Se você quiser testar todas as ferramentas, teste, está aí para isso. Você tem que entender, se familiarizar. Mas o que a gente vai usar? Opções, estratégia de opções. Aqui, eu já terei a minha grade de opções, o meu gráfico ali da estratégia. Claro que agora ele não está em nada, porque eu não estou com uma estratégia parametrizada aqui. Se eu colocar qualquer estratégia aqui, vamos inventar uma coisa aqui. Aí eu clicar em gráfico, agora ele vai mostrar para mim o gráfico da estrutura que eu estou montando. Ó. O gráfico de volatilidade, para eu ter um parâmetro de como as opções estão com a vol mais alta ou mais baixa a respeito do strike da opção. A aba acompanhamento, que é onde eu vejo as ordens que foram executadas e as minhas posições em aberto aqui. E o screening, que eu posso filtrar, posso ver várias possibilidades ali nas operações que eu estou procurando. Eu posso também, quando eu quiser zerar uma operação, eu venho e clico nela com o botão direito do mouse e coloco aqui zerar, reverter no alvo. Eu vou colocar o preço que eu quero reverter a operação e vou colocar zerar. Aí ele vai fazer o quê? Vai enviar uma ordem aqui para zerar a minha operação. Aqui, estratégia criada. Então, se eu modificar a data aqui, a gente vai ver que ela já está posicionada ali, esperando o mercado abrir para começar a executar aqui a minha estratégia, né? Olha quanta informação bacana que a gente tem para utilizar nas operações. Nós conseguimos usar as estratégias com opções, ali a grade, montar de forma simples as estruturas, ou montar na mão mesmo, digitando a operação que a gente quer fazer. A gente pode verificar o gráfico de payoff da estrutura, verificar a volatilidade, estimar o preço justo lá na calculadora de Black-Scholes. A gente pode criar filtros lá no screen para acompanhar a distância do strike, ver todas as possibilidades. Então veja como o Profit evoluiu muito quando a gente está falando de opções. Fora que é uma plataforma que a gente consegue fazer toda a nossa análise gráfica, tem ferramentas de ensaio, eu consigo exportar os dados dele para uma planilha para fazer backtest, eu faço bastante isso. Eu sei que esse vídeo tem bastante coisa. Vocês viram que eu montei tudo na conta simulador? O Profit tem uma conta simulador onde
onde você pode testar tudo sem perder grana. Você deve inclusive simular até ter segurança para montar a sua conta real. Às vezes um erro de clique ali, um erro de digitação pode fazer você ter um enorme prejuízo. Então teste, use e abuse, configure na conta simulador, porque você vai aprender pra caramba para quando chegar na real, o jogo valendo, a gente não pode errar, né? Mas me conta aí, você já está usando o Profit? Qual o seu preferido? Profit, FlexScan, PNT? Deixa nos comentários aqui. São muitas configurações, mas você pode colocar o vídeo e ir pausando, testando. Olha no vídeo, testa ali na conta simulador. Olha no vídeo, testa de novo. Verifique possibilidades que talvez eu nem tenha mostrado aqui. Tem muita coisa bacana. Você pode configurar layouts para você operar as opções. Então aproveite, extrapole no simulador da estratégia para depois você vir e bater com tudo no mercado na conta real. No mais, se esse conteúdo foi útil, não esqueça de deixar o like. Se ficou com dúvidas, deixa nos comentários, ou melhor ainda, me marca lá na nossa comunidade aberta no Telegram, que eu vou ter o maior prazer em ajudar você. Um grande abraço, excelentes trades e até o próximo vídeo.